O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos do sacerdócio, queridos irmãos aqui presentes, a palavra de Deus hoje, ela é um consolo para o nosso coração. Estamos diante de um fato realmente inesperado. Há alguns meses atrás, Padre Ângelo Licati, esse exímio missionário redentorista, estava aqui proclamando na Santa Novena, tanto na matriz como nas missas aqui, a palavra de Deus com todo o vigor, com toda a energia, com toda a fé, dando entrevistas, falando de Deus aos meios de comunicação, rezando com o povo peregrino, devoto do Pai Eterno. E de repente nós nos vimos diante de uma situação de perda irreparável. Um homem que tem uma história de 67 anos de vida religiosa. E aqui, como disse o Padre Marcelino no início, entrou com 10 anos, em 1938, para o seminário, depois fez noviciado em 47, ordenou-se em 52, foi professor no Seminário Santo Afonso, em São Paulo, também reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi missionário no tempo em que cuidávamos da Igreja da Penha, em São Paulo, projetou-se como estudante e mestre em teologia moral, foi superior desta província, na época em que ainda era vice-província, foi pároco aqui de Trindade e automaticamente, na época, reitor deste santuário. Zeloso na sua fé, desejoso de fazer o melhor para os romeiros, tinha um coração enorme. Quantas terras aqui ele utilizou para abrigar os pobres, quantos lugares
que aqui estavam ociosos sob o domínio da igreja, e ele utilizou para dar abrigo aos que nada tinham. Era um homem de coração largo. Era um homem, meu irmão e minha irmã, de uma convicção muito reta, muito firme. Falava com o coração, falava com a alma, expressava-se às pessoas de forma que suas palavras traduziam não só o conhecimento da fé, mas a experiência de Deus, de quem sentia a presença do Pai Eterno na própria vida, de quem tinha intimidade com o Senhor. Calabres, herdou um sangue quente, era um homem de ímpeto e soube canalizar toda essa sua energia, essa sua força, com todas as falhas, é claro, que um ser humano possui, mas canalizou essa sua energia, essa sua força para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja se engrandecesse e também, de um modo particular, aqueles que amam o Divino Pai Eterno. Meu irmão e minha irmã, para a nossa província, para a igreja, para os romeiros, para todos nós, eu repito, é uma perda irreparável. E no meio dessa tristeza, a palavra do Evangelho vem nos consolar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu irei e vou preparar uma morada para cada um de vocês. Nós teríamos muitas histórias sobre o Padre Ângelo Licati para contar. Um homem de uma vida plena, bem vivida. Quem dera todos nós pudéssemos ter uma vida assim. Soube viver. Soube viver em comunhão com Deus. Soube viver a sua fé, a sua missionariedade, a sua espiritualidade redentorista. Era um homem de uma vontade grande de levar Deus aos corações, e por isso, a todo tempo, não existia um momento em que ele não era sacerdote. Sempre o foi, em todos os lugares. Padre Ângelo deixou sua marca no coração dos romeiros, dos devotos do Divino Pai Eterno. Padre Ângelo deixou sua marca na província de São Paulo, deixou aqui, na maior parte do seu sacerdócio, a sua grande marca de apóstolo, de homem de fé, que marcou e vai continuar marcando nossos corações. Que a vida e o exemplo, que a memória agradecida que todos nós temos do Padre Ângelo Licati, seja para nós também incentivo em nossa fé. Perseveremos no amor. Falemos de Deus em todos os momentos. Sejamos realmente testemunhas de Cristo. Era um homem que amava Maria, autodidata na teologia mariana, aprofundou-a de modo que até um livro ele escreveu sobre o assunto, um livro espiritual. Falava com tanta ternura, com tanto amor de Nossa Senhora, que encantava nossos corações, como ele conseguia traduzir a vida de Nossa Mãe Santíssima à vida de todos nós, seres humanos, que caminham nessa terra,
e como nós devemos seguir o exemplo de nossa Mãe do Céu, para que estejamos dignamente como ela, coroados na Trindade Santa. Rezemos pedindo que a misericórdia de Deus o acolha. Rezemos nessa Eucaristia pedindo também que a misericórdia de Deus console a todos nós e que o exemplo deste homem não fique no passado, mas esteja sempre em nossos corações, para que assim sejamos como ele e como aqueles que bem viveram sua vida cristã, dignos das promessas de Cristo.